Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada irmão, cada pessoa que recebe essa palavra nessa manhã. Juízes capítulo 15. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: vou entrar no quarto da minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar e lhe disse: eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei ao seu companheiro, mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse: desta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas, amarrou as raposas 2 a 2 pela cauda, prendeu uma tocha em cada par, pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal, que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês estão nos atacando? Responderam: viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da tocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isto? Ele lhes disse: assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: viemos para amarrar você para o entregar nas mãos dos filisteus. Sansão disse: jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhe disseram: não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1.000 homens. E disse: com uma queixada de jumento um montão, outro montão, com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio de teu servo deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama em Acoré até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos visto que Sansão, ele nasceu debaixo de um propósito de Deus. Um milagre o nascimento dele, a mãe dele era estéril. Ele nasceu com um propósito de libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus, da opressão dos inimigos ali ao redor. Mas a gente já tem percebido que Sansão, apesar de ser ungido por Deus, no sentido que Deus o separou e até mesmo Deus estabeleceu uma consagração na vida dele, para que ele pudesse ser usado por Deus, Sansão,
ele se envolve com coisas que Deus não havia mandado ele se envolver. Isso é um grande risco para nós. A Bíblia diz que nós não devemos nos deixar ser enredados pelas coisas deste mundo. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Quem quer andar com Deus, quem quer ser usado por Deus, quem quer conservar a unção de Deus sobre a sua vida. A Bíblia nos dá muita palavra clara, que há caminhos que ao homem parecem bons, mas o fim são caminhos de morte. E Sansão, ele se envolve com coisas que Deus não havia mandado. Então logo no capítulo 15, a gente vê que ele vai atrás da esposa dele. Aquele casamento que nós vimos que foi fora do propósito de Deus, confuso. Ele, nos 7 dias ali de bodas, de festas, ele já teve um problema tão grave que ele deixou a esposa, foi para a casa dos pais, e agora ele vai atrás da esposa e chega lá e descobre que ela já tinha casado com outro. Ele fica irado ali com os filisteus, né? E o sogro ainda tenta oferecer a ele a filha mais nova. Era um hábito da época, né? Dizendo, olha, a filha mais nova é até mais bonita, mas ele era apaixonado por aquela mulher, e a paixão tornou ele cego. E ele vai e diz, não, agora eu tenho motivos para me levantar contra os filisteus. Versículo 3, ele fala, desta vez eu sou inocente. Então ele reconhece que da primeira vez ele estava arrumando confusão, sem nenhuma direção de Deus. Nós temos que perguntar a Deus se as guerras que nós estamos entrando é Deus que está nos chamando para guerrear, se aquilo que nós estamos guardando no coração realmente vem da parte de Deus, ou vem das nossas vaidades, do nosso orgulho, da nossa carne, dessa natureza pecaminosa dentro de nós. Então Deus quer usar Sansão, mas Sansão quer fazer as coisas do jeito dele, e isso traz muita confusão. Mas pela graça de Deus, o texto diz que nessa fúria toda, ele ataca ali alguns filisteus, né? No versículo de número 5, diz que ele coloca fogo aí em tochas, amarrado nas raposas, e solta e traz ali um grande incêndio no meio dos cereais dos filisteus. E no versículo de número 7 diz, e Sansão disse a eles, se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. Por quê que ele queria se vingar? Porque aqueles filisteus queimaram a mulher e o pai dela. Imagina o ódio que veio sobre Sansão, uma violência terrível. E ele, furioso, ele estava ali naquela região, e os filisteus, inimigo do povo de Deus, eles vão até os homens de Judá. Versículo de número 10 diz, os homens de Judá perguntaram aos filisteus, por que vocês estão nos atacando? Foram atacar aí o povo de Deus, e eles falaram da situação que Sansão tinha feito com eles. E aí o povo de Judá diz o seguinte, ô Sansão, nós estamos entrando num problema aqui porque você criou esse problema, então nós vamos entregar você para o inimigo. E Sansão, sabendo da unção, da força que estava sobre ele, eles podem me entregar, só não me matem, me amarrem e me coloca lá. E Sansão é amarrado e colocado lá, entregue aos filisteus. Mas no versículo 14, irmãos, nos fala algo muito extraordinário. Diz assim o texto, quando Sansão chegou ali, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Imagina, eles estavam felizes, prendemos aquele homem que é violento, que é forte. Eles sabiam que havia uma força sobre eles, mas o texto diz, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados. Ele se soltou, e ele pega uma queixada de jumento que estava ali, e com aquele pedaço de osso, ele mata 1000 filisteus. E aí a gente vê o poder de Deus sobre a vida de Sansão. Irmãos, a unção de Deus nos faz forte para fazer a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos faz forte para obedecer a Deus, para vencer o inimigo, para vencer aquilo que tenta nos oprimir, que tenta nos dominar. É a unção do Espírito Santo, não é a força humana. Espiritualmente falando, as nossas vitórias, elas são resultado da nossa dependência de Deus, da nossa busca de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa carne é fraca, ou seja, ela é fraca para agradar, para obedecer a Deus. Mas o Senhor Jesus não nos deixou assim,
entregues a essa fraqueza. Ele diz: vigiai e orai para não entrar em tentação. Quando você vigia e ora, vai ver que o poder do Espírito Santo vai te capacitar a viver uma vida de obediência, de santidade, a ouvir a voz de Deus, a vencer os inimigos. E você não precisa ter muitos recursos, basta um pequeno pedaço de osso na mão de Sansão, uma queixada de jumento. Pesado a gente também questionar aqui o fato dele ter tocado aí num pedaço de um animal, ele não podia tocar em nada morto, mas o fato é que Deus deu a vitória a ele. Por que ele teve vitória? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Qual seja a sua luta, qual seja o seu desafio, nós precisamos estar sendo movidos pelo Espírito Santo. E hoje na Nova Aliança, no Novo Testamento, a Bíblia diz que crendo em Jesus, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Mas isso não é uma questão apenas de informação, de você concordar, achar que isso é uma verdade, acreditar que você é templo do Espírito. Isso é uma experiência que nós devemos cultivar, desfrutar. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Isso é um mandamento de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. E esse enchimento do Espírito Santo é graça de Deus, mas tem que ser buscado. Existe um nível de experiência com Deus que Deus vai te dar sem você buscar, porque é graça. Mas existem níveis profundos em Deus que nós só experimentamos com busca. A Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Há experiências em Deus, há unções de Deus, que elas são derramadas quando a gente busca. Então Sansão, ele não está aqui orando nesse momento, mas ele é consagrado ao Senhor. A consagração dele e a posição dele de se levantar contra os inimigos, ou seja, obedecer a Deus, o Espírito Santo vem sobre ele. Toda vez que você decide: eu vou obedecer a Deus, você vai receber uma unção fresca de Deus para fazer a vontade dele. Você vai receber a unção de Deus para cumprir o propósito dele. Há uma unção que Deus nos dá quando a gente decide obedecer. Quando a gente diz: eu vou obedecer o que Deus está mandando, o Espírito do Senhor vem sobre nós. Quando o texto diz aqui, irmãos, no versículo número 14, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, está mostrando porque Sansão se posicionou para obedecer a Deus, porque o chamado dele era destruir os inimigos, era vencer os filisteus, era libertar Israel do poder daqueles invasores, daqueles inimigos ao redor. Então, quando você decide: eu vou me levantar para obedecer a Deus, vai ter uma unção de Deus sobre a sua vida. Às vezes a gente fica com medo, a gente fica se esquivando, a gente fica adiando algumas direções que Deus já nos deu, e a gente fica esperando se sentir preparado, ou esperando sentir vontade, uma grande emoção. Nós deveríamos simplesmente decidir: eu quero obedecer a Deus. E quando você diz: eu vou obedecer, o Espírito do Senhor vai nos tomar por inteiro. O texto diz que com uma queixada de jumento ele destrói 1000 filisteus, ele mata 1000 filisteus. Isso mostra para a gente um poder sobrenatural da unção de Deus. Debaixo da unção de Deus, Deus vai te usar para fazer coisas sobrenaturais, impossíveis de serem feitas pelas habilidades humanas, extraordinárias. É a graça de Deus e a glória para Deus. Porém, irmãos, terminando o capítulo 15, ocorre um fato que passa muitas vezes desapercebido pela maioria das pessoas. Sansão, que era forte, Sansão, que estava cheio do Espírito Santo, ele quase morre, porque Deus estava sobre ele, Deus o estava usando, mas ele não teve o cuidado de parar no meio de toda esta guerra, no meio de toda esta batalha, para beber água, para cuidar das coisas naturais que o ser humano precisa cuidar. Ou seja, a unção sobrenatural não substitui os cuidados que nós temos que ter com a saúde, com as coisas naturais. E quando ele vê que ele teve uma grande vitória, mas ele estava morrendo de sede, essa expressão no versículo 19, sentindo muita sede, ele clamou, e ele diz: por meio do teu servo o Senhor trouxe essa grande salvação, e agora eu vou morrer de sede, cair nas mãos desses incircuncisos. Irmão, a unção não substitui o cuidado que nós temos que ter com a nossa saúde, com as coisas naturais. E aí ele clama, e aí quando ele clama ao Senhor. Talvez a única vez que a gente vê Sansão orando, esta vez
e lá no finalzinho da vida dele, que ele faz uma oração. Você percebe alguém que não estava tendo intimidade com Deus, ainda que Deus estava usando a vida dele, mas ele clama, e diz o texto que o Senhor, versículo 19, fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Deus fez brotar água. Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. E nós aprendemos aqui o poder de um clamor. Mesmo que você esteja falhando em alguns cuidados, clame ao Senhor. Deus é poderoso para trazer água fresca e revigorar as nossas forças, para renovar o nosso coração. Há fontes que Deus só vai abrir quando a gente clamar. Se Sansão não clamasse, ele morreria de sede, mesmo tendo vitórias debaixo do poder do Espírito Santo. Então há muitas pessoas que estão sendo usadas por Deus, às vezes fazendo a obra de Deus, mas não estão parando para os cuidados com a saúde, com a mente, com a alma, com o sono, com o seu coração. Que Deus nos ensine através da palavra dele nessa manhã. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela palavra do Senhor, nós te louvamos porque o Espírito do Senhor habita em nós. Aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura e são templos do Espírito Santo. Pai, nós oramos que assim como Sansão foi de maneira sobrenatural capacitado para vencer as batalhas, para fazer a tua vontade, nós oramos para que nós possamos nos levantar para te obedecer e sermos cheios do Espírito Santo. E, ó Deus, possamos aprender com os erros de Sansão, para que nós não venhamos, mesmo cheios do Espírito Santo, a esquecer também de nos cuidar, de ouvir o Senhor acerca do equilíbrio que nós precisamos ter, do cuidado que nós precisamos ter com a nossa alma, com o nosso corpo, com a nossa saúde. Pai, muito obrigado, porque o Espírito do Senhor nos ensina todas as coisas, nos dê coração quebrantado, humilde, para aprender, para se deixar ser corrigido, para crescer e amadurecer a cada dia na tua presença. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.